Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro O Inferno, de Monsenhor de Seguir. Aqui, outras penas imensas acompanham a do fogo sombrio do inferno. Para além do fogo e das trevas, no inferno existem outras punições, penas e modos de sofrimento. Assim requer a justiça divina. Como cometessem mal de várias maneiras, com o maior ou o menor concurso dos sentidos nos pecados, e por conseguinte na condenação, é justo que os réprobos sejam mais punidos por onde mais pecaram. Conforme a palavra da Escritura, cada um será punido por onde pecou. É sobretudo o fogo terrível e sobrenatural de que falamos, um instrumento das múltiplas punições. Ele punirá, por uma virtude especial, essa ou aquela ação que serviu à iniquidade. Assim, funcionará para cada um dos vícios e dos pecados. O condenado, julgado no fogo e nas trevas exteriores, como diz o Evangelho, lamentará amargamente o passado irreparável e, no cúmulo do desespero, rangerá os dentes. Lá onde haverá choro e ranger de dentes, fletus et stridor dentium, são as palavras do mesmo Deus. As lágrimas dos réprobos serão mais espirituais que corporais, afirma Santo Tomás. Não obstante, sejam corpos humanos verdadeiros, com todos os sentidos, órgãos e propriedades essenciais, os corpos dos réprobos, mesmo após a ressurreição, não serão suscetíveis de certos atos e de certas funções. As lágrimas, em particular, pressupõem um princípio físico de secreção, que neles já não existirá. Então aqui está uma coisa que nós discutimos no nosso último encontro, né? É a natureza, né, do corpo dos réprobos, né? São corpos verdadeiros, são corpos materiais, não tem essa conversa de corpos espirituais, não, tá certo? São corpos materiais. Então, mas certas funções, né, não serão mais possíveis, né? E aqui ele chama atenção para a questão das lágrimas, né? Ó, meu bom leitor, imaginai o que hão de ver e sofrer sob os diversos efeitos do fogo, das trevas, dos remorsos e do inútil desespero. Os olhos de um condenado, olhos que durante longos anos serviram de contentar o orgulho, a vaidade, a cupidez e todos os requintes da luxúria. As orelhas, abertas aos discursos impudicos, às mentiras, às calúnias, às chalaças impiedosas.
e a língua, os lábios, a boca, instrumentos de 1000 sensualidades, de discursos ímpios e obscenos, de gulas. E as mãos que procuraram, escreveram, disseminaram tantas coisas detestáveis, que perpetraram tantas ações más. E o cérebro, órgão culpado de milhões de pensamentos culpáveis. E o coração, sede da vontade depravada e das más afeições que desapareceram para sempre. E o corpo, a carne onde vivera, porque satisfizeram os desejos, as paixões, as concupiscências. Nele, cada parte será punida, atormentada, em acréscimo à penalidade geral, da condenação e da maldição divina e do fogo vingador. Horrendo. E não é só isso. Acrescenta Santo Tomás, junto com os santos padres, abre aspas, na derradeira purificação do mundo, haverá uma separação radical dos elementos. O que for puro e nobre subsistirá no céu para a glória dos bem-aventurados, enquanto o que é ignóbil e sujo será precipitado no inferno para tormento dos condenados. E deste modo, assim como as criaturas serão causa de contentamento para os eleitos, assim os condenados encontrarão nas criaturas causa de tormento. De tormentos, né? Cumpre-se o oráculo dos santos livros. O universo inteiro combaterá com o Senhor contra os insensatos, isto é, os réprobos. Fecha aspas para Santo Tomás de Aquino. Os condenados encontrarão nas criaturas causa de tormentos. É óbvio, né? Porque as criaturas é um sinal, não é, do Criador. Não é? E quem está no inferno tem ódio do Criador. Então, só por ser uma criatura, os condenados já odiarão essa criatura. Qualquer criatura. Porque odeiam ao Criador. Não é? Enfim, para encerrar a exposição do estado lúgubre das almas condenadas, observemos ainda o que o nosso Senhor declarou na fórmula da sentença que pronunciará no julgamento final, a saber que os malditos, os condenados, queimarão no inferno, abre aspas, no fogo eterno, destinado ao demônio e a seus anjos. Fecha aspas. Nos abismos abrasados do inferno, os réprobos provarão o suplício da execrável companhia de Satã e dos demônios. Neste mundo, às vezes, encontra-se consolo no fato de não se sofrer sozinho. Mas na eternidade, a associação dos condenados com os anjos maus e demais réprobos, ao contrário, agravará o desespero, o ódio, a raiva, os sofrimentos da alma e as dores físicas. Então, quanto mais se odeia, mais aumenta as dores
físicas. Lembrando, né, que o corpo dos réprobos, depois da ressurreição, será um corpo físico, né? Físico. Eis um pouco do que sabemos pela revelação divina e pelos ensinamentos da Igreja sobre a multiplicidade dos tormentos que na outra vida punirão os ímpios, os blasfemadores, os impúdicos, os orgulhosos, os hipócritas e, de modo geral, os pecadores obstinados e impenitentes. No entanto, mais que tudo, o que torna as penas apavorantes é a sua eternidade. Tudo isso, né, que o Monsenhor de Segui está, toda essa coisa horrenda, tremenda, que o Monsenhor de Segui está descrevendo, né, dura para sempre, né? Para sempre. Então, nós acabamos aqui a parte do livro, né, que é dedicada à pergunta: o que é o inferno? O que é o inferno? Vamos agora para a parte sobre a eternidade das penas do inferno. A eternidade das penas infernais é uma verdade de fé irrevelada. À medida que a gente vai lendo, né, sobre o inferno, fica cada vez mais evidente que não falar sobre o inferno é um erro tremendo da igreja moderna, né? Um erro tremendo, né? Sendo essa uma realidade, né? E sendo este lugar que cada um de nós pode habitar para sempre, se não tomarmos rumo certo na vida, é uma coisa terrível a igreja não falar sobre o inferno, né? Não falar mais sobre o inferno, ou falar pouco, ou pior do que falar pouco, deformar o conceito de inferno, né? Tudo isso colaborará para que muitos dos membros da nossa igreja vão para lá, né? Vão para lá. Então isso é uma falta de caridade tremenda da igreja, né? Não falar sobre o inferno. A eternidade das penas infernais é uma verdade de fé e revelada. Deus revelou às criaturas a eternidade das penas que as aguardam no inferno, caso sejam insensatas, perversas, ingratas e inimigas de si o bastante para se revoltarem contra as leis da santidade e do amor. Remetei-vos, caro leitor, aos inúmeros testemunhos já citados no decurso deste livreto, ao recordar as revelações misericordiosas que o Senhor nosso Deus dignou-se a fazer aos primeiros pais sobre essa verdade salutar. Em quase todas ele menciona a eternidade das penas e a existência do mesmo inferno. Assim, pela boca dos patriarcas Jó e Moisés, declaram-nos que no inferno
abre aspas, reina o eterno horror, sempiternos horror. O texto original é até mais pungente. A palavra sempiternos quer dizer para sempre eterno, como quem dissesse eternamente eterno. Pelo profeta Isaías, repete-nos a mesma lição. Espero não vos tenhais esquecido desta apóstrofe terrível que se dirige aos pecadores. Isaías, abre aspas, quem dentre vós podeis habitar no fogo devorador, nas chamas eternas, cum ardoribus sempiternis. Ainda aqui o superlativo sempiternis. Juliana falando aqui, a meu ver, é a prova de que não se trata da igreja de Nosso Senhor, e sim da outra. É a respeito da igreja moderna, né, que não nos alerta, né, sobre essa coisa terrível, né? Exatamente, a igreja, né, ela separa todo um período no ano, né, para a conversão nossa, né, que nós estamos vivendo agora, que é a Quaresma, né, que seria um período, né, salutar, né, para falarmos sobre isso, né. No Testamento Novo, tudo é ocasião para os lábios de Nosso Senhor e a pluma dos apóstolos afirmarem a eternidade do fogo e das penas do inferno. Ainda aqui, caro leitor, remetei-vos a alguns extratos já citados. Limito-me a recordar-vos uma só palavra do Filho de Deus, pois que é o resumo solene das demais. É a sentença que definirá a nossa eternidade. Abre aspas. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino, que vos está preparado desde a criação do mundo. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Fecha aspas para Nosso Senhor, né? E acrescenta o adorável juiz, abre aspas, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. In supplicium aeternum, in vita eterna. Uns para o suplício eterno, outros para a vida eterna. Os oráculos do Filho de Deus não precisam de esclarecimentos. Há 19 séculos, a Igreja repousa sobre essa evidência, o ensinamento divino, soberano, infalível, sobre a eternidade da beatitude dos eleitos no céu e das penas dos condenados no inferno. Então, embora nós tenhamos toda a patrística, depois toda o medievo, todos os santos, doutores da igreja, afirmando a existência real do inferno, mas antes disso tudo, nós temos as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, que as palavras do nosso Senhor,
elas não deixam margem para interpretação, não é? Embora, modernamente, a impiedade moderna, né, tenta depopar, inclusive, essas palavras, né, tentando nos convencer de que o inferno é uma atmosfera mental, né? O inferno é aqui, né? O inferno é a desigualdade social, né? O inferno é a ganância do capitalismo, enfim, essas besteiras que, graças a Deus, eu não ouço mais, porque eu não assisto mais essas missas, mas que eu ouvi, né? Que eu ouvi. Muito tempo na minha vida, né? Mas não nos enganemos, né? Não nos enganemos. Existe o céu e existe o inferno, né? A Juliana fala que, ao invés, temos nesse período o lançamento de uma campanha da fraternidade que propõe igualar a todos, apaziguar erros e crenças. Deus nos livre e nos defenda. Essa campanha da fraternidade está completamente em sintonia com o documento Fratelli Tutti do Papa Francisco. O que a gente não pode falar é que eles não estão em sintonia com o papado atual, né? Fratelli Tutti. Todos irmãos, né? Então, o inferno são os outros, né? Aquele bordão do Sartre, né? Então, tudo vem para deturpar a simples realidade do inferno. O inferno é um lugar para onde nós podemos ir, né? E é um lugar de eternidade, né? Então, como mesmo o Monsenhor desse aqui fala, né? Os oráculos do Filho de Deus não precisam de esclarecimentos, né? Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, desde a criação do mundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo em 6 dias, tá certo? Ele criou também esse paraíso, lugar onde nós podemos ir, e criou um inferno, lugar onde nós também podemos ir, né? Desde a criação do mundo. Não foi o Big Bang, tá bom? O inferno não foi criado pelo Big Bang, o céu não foi criado pelo Big Bang. Foi criado naqueles 6 dias da criação. Tá certo? Então, nós temos que ter a exata dimensão do que Deus fez para nós compreendermos a realidade do mundo visível e invisível, né? Se nós continuarmos a acreditar em Big Bang, como é que a gente vai fazer com o céu e com o inferno, né? A eternidade do inferno e de suas maldições temíveis é verdade revelada, verdade de fé católica, tão certa quanto a existência de Deus e dos outros mistérios formidáveis da religião cristã. Então, é de fé. Então, quem não acredita no inferno, não é? Ou quem acha que ele está vazio, não tem fé. É simples assim, não é? O inferno é necessariamente eterno por causa da natureza da eternidade. Há muito tempo, a fraqueza natural do espírito humano
inclina-se sob o peso desse terrível mistério da eternidade das maldições dos réprobos. Já no tempo de Jó e Moisés, 17 ou 18 séculos antes da era cristã, certos espíritos levianos e com a consciência pesada falavam da mitigação ou até do fim das penas do inferno. Abre aspas, acreditam, diz o livro de Jó, acreditam que o inferno mingua e envelhece. Fecha aspas. Então, a negação do inferno não é nova, né? Por parte dos homens, né? Então vocês vejam que na própria época de Moisés, né, dos patriarcas Moisés e Jó, já havia gente que pregava, né, que o inferno não fosse eterno. Né? Então, o inferno mingua e envelhece. Hoje, como sempre, a tendência de mitigar e atalhar as penas do inferno encontra advogados ora com mais, ora com menos interesse no assunto. Mas se enganam. Essa suposição se esteia em mera imaginação e é em tudo contrária às afirmações divinas de Jesus Cristo e de sua igreja. Ela se origina de uma concepção falsíssima sobre a natureza da eternidade. Não só não há termo ou mitigação das penas dos condenados, mas também é impossível havê-lo. Opõe-se a isso, de modo absoluto, a própria natureza da eternidade. Aqui ele vai entrar num raciocínio, inclusive metafísico, né? Para nos explicar. Né? Com efeito, a eternidade não é semelhante ao tempo, como se aquela se compusesse da sucessão de instantes acrescidos uns aos outros, e cujo conjunto forma os minutos, as horas, os dias, os anos, os séculos. No tempo, há mudança, justamente porque existe o tempo de mudar. Mas se não há adiante nem dia, nem hora, nem minuto, nem segundo, não é evidente a impossibilidade de passar de um estado a outro? Ora, é o que acontece na eternidade. Na eternidade não existem instantes após instantes, nem instantes distintos. A eternidade é um modo de duração e de existência sem similares aqui na Terra. Podemos conhecê-lo, mas não compreendê-lo. É um mistério para outra vida, a participação verdadeira e misteriosa na eternidade de Deus. Então, eternidade não é uma sequência infinita de segundos. Né? É a mesma confusão que se faz também com o conceito de infinito na matemática. Né? Esse conceito, essa confusão metafísica. Né? Como diz Santo Tomás, junto com a tradição, a eternidade é, abre aspas, inteiramente simultânea. Tota simul. É um presente sempre atual, indivisível, imutável. Não existe acumulação de séculos sobre séculos, nem de milhões de séculos sobre milhões de séculos. Isso são modos terrestres e muito falsos de se conceber a eternidade. Então, o tempo é a marca da mudança, né? Então, enquanto estivermos no tempo, nós mudamos ou podemos mudar, né? No tempo, o tempo é marcado
pela passagem da potência para o ato, né? E por isso que nós podemos mudar, né? Na eternidade não tem isso, né? Na eternidade, a eternidade é inteiramente simultânea. É um presente sempre atual, indivisível, imutável. Repito-o, a natureza da eternidade, que em nada lembra a sucessão dos tempos, não admite nenhuma mudança, quer para o bem, seja para o mal. Ao que se refere às penas do inferno, qualquer mudança é impossível. Como a cessação ou a simples mitigação das penas constituiria necessariamente uma mudança, devemos concluir com plena certeza que as penas do inferno são de todo eternas, eternas, imutáveis, e que o sistema das mitigações não passa de uma fraqueza do espírito ou capricho da imaginação e do sentimento, o sentimentalismo, né? Pela própria natureza da eternidade, né? O resumo que fiz sobre a eternidade, caro leitor, talvez seja um tanto abstrato, mas quanto mais refletirdes, tanto mais constatareis a verdade. Em todo caso, compreendamos ou não o assunto, repousemos na claríssima e formalíssima afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, e digamos com a simplicidade e a certeza da fé: creio na vida eterna. Credo vitam eterna. É o que a gente faz, né? No credo. Isto é, na outra vida que nos será imortal e eterna. Para os bons, imortal e eterna, nas beatitudes do paraíso. Para os maus, imortal e eterna, nas maldições do inferno. Certo dia, Santo Agostinho, bispo de Hipona, ocupava-se de escrutar, dentro dos limites de seu poderoso espírito, a natureza dessa eternidade, em que Deus, em bondade e justiça, espera todas as criaturas. Quanto mais buscava e se aprofundava, tanto mais compreendia e se sentia estorvado pelo mistério. Tanto mais compreendia e se sentia estorvado pelo mistério. De súbito, diante dele apareceu, em meio à radiosa luz, um velho de aspecto venerado e resplendente de glória. Era São Jerônimo, que acabava de morrer, quase centenário, em Belém, muito distante daquele sítio. Como Santo Agostinho se admirasse com a visão celestial que se oferecia aos seus olhos, disse São Jerônimo a Santo Agostinho, né? Abre aspas. O olho do homem não viu, nem o ouvido escutou, nem o espírito jamais compreenderá o que queres compreender. Fecha aspas. E após, desapareceu. Eis o mistério da eternidade, quer no céu, quer no inferno. Com humildade, acreditemos e aproveitemos o tempo desta vida, a fim de que, quando o tempo houver cessado, sejamos admitidos na bondade eterna e que, pela misericórdia de Deus, evitemos a outra eternidade. Veja aqui o Monsenhor de Segui, né? Ele era um homem de conhecimentos profundíssimos, mas ele não produziu uma obra para eruditos, né? Toda a obra do Monsenhor de Segui foi produzida para
os leigos católicos do século XIX, né? Para os seus paroquianos, para a turba imensa de católicos, né, que viviam no século XIX e que estava sendo abalada, né, pelos acontecimentos do século XIX, que foi herdeiro, né, dos revolucionários do século anterior, né, os enciclopedistas, né, e muitos seguidores no século XIX, né. Então ele sempre quis atingir, né, o homem comum, né, do século XIX. E por isso a sua linguagem é muito simples, as suas explicações, sem deixar de serem, de tocarem em coisas profundas, elas tendem a ser muito simples, né? E por isso ele fez tanto sucesso, né, no século XIX, né? Então, note bem que essa questão da eternidade é uma questão metafísica muito profunda, né? Mas ele toca muito levemente aqui, né? Para nos iluminar, né? Por exemplo, o Monsieur de Seguir, né? Nós já lemos um outro livro dele aqui sobre a ciência moderna. Ele estava completamente ciente, né, de que além das outras coisas que estavam ocorrendo no século, ele identificava muito bem que a ciência moderna era uma inimiga, né? Não a ciência moderna, né? Os cientistas modernos eram inimigos da fé, né? E ele tentava contrabalançar, né, também. E aqui, a respeito do inferno, né, ele usa explicações simples e muitos casos, né? Muitos casos para, enfim, para incendiar a imaginação dos católicos do tempo deles, né? Pois é, essa linguagem simples do Monsenhor de Seguir pode parecer a nós do século XXI, que perdemos completamente o hábito de leitura e o hábito de compreensão de texto, pode ser, o texto do Monsenhor de Seguir pode ser até complexo para nós hoje. Nós decaímos tanto culturalmente, né? Tanto, que pode ser que o texto do Monsenhor de Seguir tenha se tornado complexo para nós, né? O que é uma pena, né? Mas toda a escrita dele procura, né, nos incutir certos conceitos filosóficos e metafísicos, mas principalmente procura nos incendiar, né, o nosso coração para amar cada vez mais a igreja e as suas doutrinas, né? E é o que ele faz aqui com o inferno, né? Esse livro já é uma resposta, né, do Monsenhor de Seguir a uma certa difamação, uma certa deformação do conceito de inferno que estava havendo no século XIX, né? Nas discussões públicas. Isso não estava dentro da igreja exatamente, mas ia afetar a igreja profundamente, né? Então, nas discussões públicas, já havia essa deformação do conceito de inferno. Por isso ele senta e escreve este livro aqui. Esse livro é um documento que prova que no século XIX, né, havia uma discussão importante a respeito do inferno, tão importante que moveu a pena de Monsenhor de Seguir a escrever esse livro, né? Tal a importância desse assunto naquela época, tá certo? Eu vou parar por aqui. Antes do item, né, o próximo item que nós vamos ler é outra razão da eternidade das penas, a ausência de graça. Nós leremos amanhã.
E eu pergunto se há alguma observação. Eu já li aqui as da Juliana. Se há outras observações ou comentários sobre o assunto lido hoje. Ô, Márcio. Tudo bem? Tudo bom? Estou falando aí do nível. Muito ruim. Virada de 19 para 20, né? E tem um da Ana Paula também, que é mais ou menos essa época. Mas a gente observando, por exemplo, o avô da Ana Paula fazia poesia, escrevia assim, coisas de um escritor assim, muito bom e com quarta série primária, né? Meu avô, com uns 12 anos, as cartas que ele escrevia para a irmã dele, dava para colocar assim, tipo, uma obra literária. E as letras são muito bonitas, né? A caligrafia é Caligrafia. maravilhosa, né? E a educação mesmo básica era de um nível excelente. Hoje em dia, além da educação ser ruim desde a pré-escola, né, até o ensino superior, tem gente aí que às vezes você vai ver lá, igual tinha professor de faculdade, você, minha dissertação de mestrado, 28 páginas, 30 páginas, a gente tinha de fazer trabalho de conclusão de curso com quase 60. É. Né? Não. Já começava por aí. Mas a caligrafia horrível que tem hoje, né, e é tão bem trabalhada antes, né, e a decadência artística, cultural, de fé também, né, que tinha de lá até aqui. E a gente vê, assim, tem vários escritores, né, que escreveram para o grande público, né, aquele próprio livro do Liberalismo e Pecado também, que aquele padre Sardá, se não me engano. Pois é, aquele livro já é difícil para muita gente. Pensa bem, é uma coisa interessante porque eles são escritos para o povo, né? Isso. É uma coisa simples que ele escreve de modo, ambos, né, escrevem de modo simples, de modo acessível, mas os próprios, entre aspas, assim, filósofos aí do século XIX para cá, o final do século XVIII para cá, eles mesmos arrumaram um linguajar assim obscuro, complicado, e que as pessoas também acham que para ser culto tem que ser complicado, difícil. Igualzinho o clero que é meio, né, chegado ao modernismo hoje em dia, escreve ou fala de uma maneira assim que a pessoa, a gente percebe o que ele quer dizer com aquilo, mas também assim, quem não perceber levanta aí umas 2, 3, 4, 5 possibilidades aí e vai escolher a pior delas, né, para entender. É. E aí também é um ótimo canal, também um ótimo meio de passar mentiras disfarçadas de verdade, né? E aí dessa confusão toda que as pessoas se encontram, né? Que elas não entendem nada, a pessoa diz uma coisa ali querendo dizer um negócio e outro. Isso também vai afetando até a forma da comunicação das pessoas, né? É. Tem gente que outro dia estava comentando comigo que porque as pessoas se comunicam por olhares, por não sei o que. Eu disse, não, você me diga claramente o que você quer, eu vou dizer claramente o que eu quero. É assim que a comunicação funciona. Ficar por gestos, olhares. Isso aí são os animais que fazem. Exato, não tem que ficar lendo o pensamento dos outros. Isso é Né? coisa de bebê. Não, o passarinho quando quer acasalar, ele abre as coisas. Isso isso aí é coisa de animal. Exatamente, para eu ver como é que a decadência da comunicação, né, como é que ela chega, né? Por isso que eu falo assim que veterinário e pediatra são os médicos que têm que ficar adivinhando o que o paciente está passando, né? Ou então alguém que traduza o que tem visto, justamente por esses sinais. Então, é uma decadência muito grande. Agora, o Monsenhor de Seguir, como filho, né, da Condessa de Seguir, deve ter aprendido ou herdado essa capacidade de se expressar muito bem também, né? Ele deve ter tido um bom treino também. Isso deve ser coisa de casa mesmo. Eles são uma família
uma família nobre na Rússia, né? Deve ter tido uma educação extraordinária, né? Com certeza. Então, educação vem de berço também. Outra coisa outra ilusão que tem que tirar dos pais e das mães, que, vamos mandar pra escola, vai lá, ele vai aprender, vai voltar prontinho, bonzinho, bacaninha. Não, não vai. Né? Escola Mas hoje? é isso. É. Não, é muito tempo, né? Porque a escola tá ruim agora, tá pior aí. Mas a minha parte era isso. Uma dúvida só, pessoal. Tem aí a questão da eternidade no inferno. O purgatório, ele vai seguir a mesma linha da eternidade, ou há uma sequência de tempos mais parecida com a da Terra? Aí que está a minha dúvida. Se eu souber alguma coisa. Tem esse negócio, é por isso que eu falei que a discussão. Não é a eternidade. Não, chama Evo Eternidade. Não, na verdade, o purgatório é eterno. A existência dele. Tá, sim. Mas a percepção da pessoa que está lá. O fogo é o mesmo do inferno. É a mesma coisa. E a percepção não é de sequência de acontecimentos, mas dessa noção de eternidade também. Só que... Mas com a esperança de sair de lá. Isso. Só que o purgatório... A primeira coisa muito interessante do purgatório é que o nosso anjo da guarda está lá com a gente, né? Uhum. Que Nossa Senhora visita o purgatório, enfim. Mas essa eternidade do purgatório é uma eternidade diferente da eternidade do inferno, né? Então, assim, talvez eu encontre, para só simplificar, um vídeo do professor Orlando falando sobre esses diversos tipos de eternidade. Não é diversos tipos de eternidade, mas os diversos níveis que há acima do nível do tempo em que a gente vive. Né? Por exemplo, ele comenta sobre os anjos. Né? Os anjos, eles sofrem certas mudanças porque eles são mensageiros. Né? Então, eles estão fazendo uma coisa antes, depois fazem outra. Isso significa mudança. Então, de certa forma, alguma coisa se transforma, mesmo no universo angélico. E ele comenta sobre isso. Eu vou ver se eu acho e vou compartilhar com vocês essa explicação. Por isso que, na explicação do Monsenhor de Segui, ele faz uma simplificação justamente para nós compreendermos melhor o que ele estava querendo passar, né? Do conceito de eternidade do inferno, né? Mas, Márcio, sobre o que você comentou, né? Hoje eu pego alguns artigos de jornal. Veja, não precisa de ir muito atrás, não. Tá? Eu vou me referir, por exemplo, a artigos de jornal, não de grandes sumidades intelectuais, mas, por exemplo, tem artigo de jornal de um Nelson Rodrigues que as pessoas hoje não entendem mais. Nelson Rodrigues escreveu na década de 50, 60 e 70 sobre coisas cotidianas. Tá? Ele escrevia feito louco. Mas se você pegar as crônicas dele, as pessoas hoje não entendem. Bom, primeiro elas não têm o conhecimento dos acontecimentos, porque não tem conhecimento de história. Segundo, eles não entendem a ironia mais. A ironia normal, de um ser humano normal. Né? E depois, às vezes, não entendem as construções das frases. Mas eu estou falando disso de 40, 50 anos atrás. Nós nos desligamos. A gente costuma falar que a gente se desligou da nossa herança, da grande civilização católica ocidental. Não, a gente se desligou da herança de nossas intelectuais de 40, 50 anos atrás. Né? Eu estou falando de Nelson Rodrigues, mas pega as crônicas do Gustavo Corsão, pega as crônicas de qualquer
cronista que escrevia na década de 60 e 70, dá para alguém ler hoje, eles não vão entender, eles não vão fazer as conexões, eles não vão entender as ironias, eles não vão entender as referências, nada disso eles vão entender. Né? Que dirá, por exemplo, se você pega artigos do Chesterton que ele escrevia no Illustrated London News, que era um jornal altamente lido por todo mundo, na primeira década, segunda década do século passado, aí que você não tem jeito das pessoas entenderem, entendeu? Assim, então, a nossa perda da condição de absorver a nossa herança é a coisa mais incrível, né? Agora, você vê, esse é um desafio para o apostolado hoje, né? Um desafio para o apostolado hoje. Você encontrar um meio de tirar essas pessoas, de tirar da cabeça das pessoas esses conceitos errados da nossa religião, tendo que usar um meio de fala e de escrita que talvez seja inacessível para essas pessoas, né? Então é uma coisa... porque pelo menos o Monsenhor de Seguí, ele estava num meio em que ele podia escrever, mesmo que simplesmente como ele escrevia, e ser entendido, né? Sim, os ímpios iam lutar contra as ideias deles, do Monsenhor de Seguí. Tudo bem, mas eles compreendiam o que o Monsenhor de Seguí estava dizendo, por isso, inclusive, eles estavam lutando contra ele. E os fiéis católicos podiam absorver a verdadeira doutrina desses escritos, né? Mas, enfim, é a nossa situação, infelizmente, hoje, né? De uma deseducação, uma coisa impressionante, né? Mais alguma observação, alguma comentário? Então, obrigado, Juliana, pelos coraçõezinhos. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.